Eu nunca entendi o que é a maçonaria e o que se faz nessa instituição. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Dulcens Fran e guio mulheres nos mistérios da maçonaria e te ensino o passo a passo para você ser uma iniciada. Meu objetivo é inspirar mulheres espiritualizadas que estão interessadas em saber mais sobre a maçonaria e demais ordens iniciáticas. Então, se você sentiu que este conteúdo é para você, já dá o like, se inscreve no canal. Se você está em busca de crescimento espiritual, de uma compreensão mais profunda de si mesma e do universo, você chegou ao destino certo. Estamos prestes a embarcar juntas em uma jornada extraordinária que promete não apenas conhecimento, mas uma transformação interna profunda. Aqui, cada passo que damos leva mais perto do autoconhecimento e da iluminação espiritual. Então, se você sente o chamado dessa aventura, se essas palavras ecoam no seu coração, mostre seu apoio. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, junte-se a nós nesta caminhada rumo à sabedoria antiga e ao poder que reside em cada uma de nós. Faça parte da nossa comunidade de mulheres fortes e iluminadas. A maçonaria, um dos mais antigos e fascinantes sistemas fraternais do mundo, tem suas raízes mergulhadas na história, misturadas com lendas e tradições que remontam à Idade Média e talvez ainda mais longe no tempo. Este misterioso e enigmático agrupamento, conhecido por seus rituais simbólicos, é uma instituição que tem capturado a imaginação e despertado a curiosidade de muitos ao longo dos séculos. A maçonaria começa na era medieval, numa época em que os construtores das catedrais e castelos e outras grandes obras arquitetônicas formavam guildas ou fraternidades. Esses artesãos, conhecidos como pedreiros livres ou freemasons, detinham habilidades e conhecimentos construtivos altamente especializados, que eram passados de geração em geração. Eles viajavam por toda a Europa, construindo estruturas que desafiavam os limites da época com técnicas avançadas e conhecimentos que só eles possuíam. Dentro dessas guildas, os segredos das construções eram guardados com zelo. E um sistema de sinais e palavras de passe era usado para identificar os membros qualificados. Com o declínio das grandes construções góticas e a mudança nos padrões arquitetônicos, as guildas de pedreiros começaram a admitir membros que não eram construtores por ofício. Estes membros, conhecidos como maçons aceitos ou maçons especulativos, trouxeram consigo novas ideias e transformaram gradualmente essas fraternidades em organizações mais filosóficas e menos operativas. E assim, a maçonaria começou a se afastar de seu foco original em construção de edifícios para se tornar uma construção moral e espiritual do indivíduo. A história da maçonaria está repleta de lendas e mitos que se entrelaçam com os fatos históricos. Uma das mais proeminentes é a lenda de Irã Abif, um personagem central nos rituais maçônicos, cuja história simboliza temas de lealdade, integridade e sacrifício. Outras narrativas conectam a maçonaria a figuras e acontecimentos históricos, como o rei Salomão e a construção do Templo de Jerusalém, os cavaleiros templários e até mesmo figuras míticas da antiguidade. Você sabia que a maçonaria que conhecemos hoje tinha suas raízes históricas nos construtores das catedrais góticas?
Se você quer saber mais sobre a ligação da maçonaria com as catedrais góticas, escreva nos comentários, #Pedreiros Livres, e eu faço um vídeo sobre o tema. O movimento iluminista do século XVIII teve um papel significativo na formação da maçonaria moderna. Pensadores iluministas como Voltaire e Rousseau influenciaram fortemente os ideais maçônicos, com ênfase na razão e no progresso científico, na liberdade de pensamento e na igualdade. A maçonaria abraçou esses ideais e se tornou um refúgio para aqueles que buscavam explorar ideias avançadas, muitas vezes em oposição às doutrinas religiosas e políticas da época. Um marco crucial na história da maçonaria foi a fundação da Grande Loja de Londres, em 1717, um evento que muitos consideram como o nascimento da maçonaria moderna. Esse momento marcou a unificação de várias lojas maçônicas, estabelecendo um padrão de governança e prática que se espalharia pelo mundo. A maçonaria, desde então, proliferou globalmente, adaptando-se a diferentes culturas e contextos sociais, mantendo seus princípios fundamentais. Os rituais maçônicos são profundamente simbólicos, utilizando ferramentas de pedreiro como o esquadro e o compasso, para representar valores morais e éticos. A maçonaria se utiliza de alegorias e símbolos para ensinar lições morais e filosóficas, encorajando os membros a refletir sobre a virtude, a ética e o aperfeiçoamento pessoal. Embora a maçonaria não seja uma sociedade secreta, ela mantém muitos dos seus rituais e ensinamentos discretos. Essa natureza discreta tem sido uma fonte de quanto de fascínio como de maus entendidos e especulações. Ao longo dos séculos, a maçonaria enfrentou perseguições e suspeitas, muitas vezes devido à sua natureza privada e ao seu compromisso com a liberdade de pensamento. A maçonaria moderna tem evoluído para incluir uma variedade de ramos e tradições. Hoje, a maçonaria continua tendo uma influência significativa, não apenas na vida de seus membros, mas também na sociedade em geral. Ela tem desempenhado um papel em importantes eventos históricos e continua a promover os ideais de fraternidade, caridade e busca pelo conhecimento e verdade. A maçonaria é um mosaico de história, mitologia, filosofia e espiritualidade, um legado que continua a inspirar e desafiar aqueles que são iniciados nos seus mistérios. A maçonaria é uma sociedade com séculos de existência. É embasada em conceitos e princípios que definem a sua essência e orientam as suas práticas. Vamos mergulhar nas profundezas desses pilares fundamentais que moldam a identidade e as atividades maçônicas em todo o mundo. A filosofia é o alicerce sobre o qual a maçonaria está construída. Ela promove a busca pelo conhecimento, sabedoria, entendimento, estimulando a reflexão sobre questões morais e éticas. A maçonaria incentiva seus membros a ponderar sobre a natureza da existência, os valores humanos e a busca pela verdade. Esta jornada filosófica é central para o desenvolvimento pessoal de cada maçom, proporcionando um caminho para a iluminação intelectual e espiritual. A maçonaria é reconhecida por seu forte compromisso com a filantropia, desde obras de caridade até o envolvimento em projetos comunitários. Os maçons dedicam-se a contribuir para o bem-estar da humanidade. Esta abordagem filantrópica reflete a crença maçônica na importância da benevolência, do apoio mútuo
e da responsabilidade para com a sociedade. A caridade é mais do que um ato, é um princípio moral que permite as atividades da maçonaria. Você sabe, na sua cidade, se a maçonaria auxilia alguma instituição ou algum hospital? Escreva aí nos comentários. A maçonaria se orgulha de ser uma instituição progressista. Ela adota e promove valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Historicamente, maçons têm estado na vanguarda de movimentos sociais e políticos, advogando por reformas e direitos humanos. Este espírito progressista não é apenas um reflexo do passado. Continua a orientar a maçonaria na adaptação e resposta aos desafios contemporâneos. O sigilo é um aspecto fascinante da maçonaria. Enquanto a organização em si não é secreta, muitos de seus rituais e ensinamentos são mantidos em confidencialidade. Esse sigilo cria uma aura de mistério, mas o seu propósito é mais profundo. Ele serve para fortalecer os laços entre os membros e preservar a pureza e integridade dos ensinamentos maçônicos. O sigilo também é uma forma de inculcar a disciplina e o respeito dentro da fraternidade. A maçonaria utiliza uma linguagem rica e simbólica. Seus símbolos, como o esquadro e o compasso, a pedra bruta e a pedra polida e muitos outros, são ferramentas para transmitir ensinamentos. Esses símbolos carregam significados profundos e são usados para ilustrar lições morais e princípios éticos. A interpretação e reflexão sobre estes símbolos são cruciais para o desenvolvimento espiritual e moral dos maçons. A fraternidade é o coração pulsante da maçonaria. Ela promove um forte sentimento de irmandade e camaradagem entre seus membros, independente de sua origem, crença ou status social. Este vínculo fraterno é baseado no respeito mútuo, no apoio e na solidariedade. Os maçons são encorajados a se ajudarem e a estenderem essa mão de fraternidade para a sociedade em geral. Os rituais maçônicos são uma característica distintiva da maçonaria. Eles são cerimônias simbólicas que marcam a jornada de um membro dentro da organização, desde a iniciação até os graus mais elevados. Esses rituais são carregados de simbolismo e ensinamentos, servindo como um meio para transmitir os princípios maçônicos de uma maneira que ressoa no nível mais profundo. A maçonaria aceita membros de todas as religiões, reforçando a ideia de que a crença em um ser supremo é que une ao invés de dividir. Este princípio de inclusão religiosa assegura que a maçonaria permaneça uma instituição aberta e acolhedora para pessoas de diversas crenças. Além disso, o respeito pelas leis e a constituição do país de cada membro é um princípio fundamental. Os maçons são instruídos a serem cidadãos leais e responsáveis, respeitando as leis e contribuindo positivamente para a sociedade. Em resumo, a maçonaria é um mosaico de filosofia, filantropia, progressismo, sigilo, simbolismo, fraternidade e rituais. Cada aspecto é crucial para compreender a totalidade e a riqueza dessa fraternidade secular. A maçonaria não é apenas uma instituição, é um modo de vida, oferecendo aos seus membros a oportunidade de crescimento pessoal, moral e espiritual.
ao mesmo tempo contribuindo para um mundo melhor. Ser maçom significa embarcar em uma jornada de muito aperfeiçoamento e comprometimento com valores éticos e morais elevados. Os maçons são encorajados a buscar sabedoria, compreensão e iluminação, não apenas para o seu próprio desenvolvimento, mas também para contribuir positivamente para a sociedade e a humanidade. Dentro da maçonaria, existem diversas formas de administração e estruturas organizacionais, cada uma com suas características e governança únicas. Os orientes são as federações ou confederações de no mínimo 3 lojas maçônicas. Diferente das grandes lojas, essas 3 lojas não precisam trabalhar no mesmo rito, termo exigido pelas grandes lojas. No entanto, a maçonaria, seja qual for a denominação ou titularidade que se venham dar, é por sua natureza universal e antidogmática. Os soberanos santuários dos ritos egípcios representam uma forma de administração única na maçonaria. Eles se diferenciam das grandes lojas e dos grandes orientes por sua estrutura de governo distinta, que está integrada a um sistema mais amplo, abrangendo uma variedade de ordens iniciáticas. Essa estrutura maior funciona como um guarda-chuva que engloba várias ordens, como o martinismo, a Ordem da Rosa e da Cruz, a Fraternidade da Luz, a Ordem dos Elos Cohen e a Golden Dawn, entre outras. Esta integração proporciona aos membros do soberano santuário de um rico conjunto de tradições espirituais e esotéricas para explorar. Eu faço parte de um soberano santuário dos ritos egípcios, onde desempenho atualmente o cargo de grã-mestra, além de ser grau 95 do rito de Mênfis-Misraim. Também sou iniciada e dirijo os trabalhos de diversas ordens iniciáticas. Aqui, realmente as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. A inclusão de várias ordens e tradições sob o guarda-chuva do soberano santuário dos ritos egípcios demonstra a capacidade da maçonaria de abraçar uma ampla gama de tradições espirituais e esotéricas. Isso enriquece a experiência maçônica, permitindo que os membros expandam seus horizontes espirituais e filosóficos e explorem várias tradições iniciáticas. Conte aqui nos comentários se você se interessa por ordens iniciáticas e por quais. Apesar das diferenças nas formas de administração, um aspecto que une todas as facetas da maçonaria é o respeito pelas tradições e pela ética, e também pelos valores morais. Ao mesmo tempo, a maçonaria não é estática. Ela evolui e se adapta às mudanças sociais e culturais, refletindo o compromisso dos maçons com o progresso e a melhoria contínua da sociedade. Em resumo, a maçonaria oferece um vasto espectro de experiências e conhecimentos, através de suas diversas formas de administração e estruturas organizacionais, seja através das grandes lojas, dos grandes orientes ou dos soberanos santuários dos ritos egípcios. A maçonaria permanece uma instituição dinâmica, comprometida com a elevação espiritual, moral e intelectual de seus membros e com uma contribuição positiva para o mundo. A maçonaria, com sua rica história e filosofia simbólica, oferece inúmeras vantagens que enriquecem a vida de seus membros. Vamos explorar as principais vantagens de ser um maçom. A maçonaria enfatiza fortemente
o desenvolvimento pessoal e espiritual. Os ensinamentos e rituais maçônicos são projetados para encorajar a reflexão pessoal, ajudando os membros a cultivar virtudes como a integridade, a honestidade e a justiça. Este processo de aprimoramento pessoal é contínuo, proporcionando aos maçons uma jornada de descoberta e desenvolvimento espiritual. Uma das maiores vantagens da maçonaria é o forte senso de comunidade e fraternidade. Ao ingressar na maçonaria, os membros tornam-se parte de uma rede global de indivíduos que compartilham valores e objetivos comuns. A camaradagem e o apoio mútuo são aspectos fundamentais da experiência maçônica, proporcionando um ambiente de acolhimento e solidariedade. A maçonaria também se destaca pelo seu compromisso com o serviço comunitário e a filantropia. Muitas lojas maçônicas participam ativamente de projetos de caridade e iniciativas de ajuda comunitária, permitindo que os membros contribuam positivamente para a sociedade. Essas atividades reforçam o princípio maçônico de benevolência e busca pelo bem comum. Os maçons são encorajados a estudar e a debater sobre uma ampla gama de tópicos, desde a filosofia, a história, até as ciências e as artes. Esse estímulo ao aprendizado e à discussão intelectual proporciona um ambiente rico para o crescimento intelectual e a expansão de horizontes. A maioria oferece inúmeras oportunidades para desenvolver habilidades de liderança e comunicação. Os membros são frequentemente chamados a assumir papéis de responsabilidade dentro de suas lojas e contribuir para o aprimoramento de habilidades essenciais, como a oratória, a organização e a gestão de equipes. A maçonaria promove o respeito pela diversidade e a tolerância. Os membros vêm de diferentes origens culturais, religiosas e sociais, e a maçonaria ensina a valorizar e a respeitar essas diferenças. Isso contribui para uma maior compreensão e aceitação das diversas perspectivas e experiências humanas. Ser maçom é ser parte de uma tradição secular. A história da maçonaria é rica e complexa, e os membros se beneficiam dessa herança participando de rituais e cerimônias que têm sido transmitidos ao longo dos séculos. Essa conexão com o passado proporciona um sentido de continuidade e de propósito. A maçonaria é uma fraternidade internacional e ser membro oferece a oportunidade de se conectar com uma rede global. Essas conexões podem ser valiosas tanto no âmbito pessoal quanto profissional, proporcionando acesso a uma comunidade diversificada e influente. A maçonaria enfatiza a importância de viver uma vida moral e ética. Os ensinamentos maçônicos são orientados para ajudar os membros a encontrar um equilíbrio na vida, guiando-os a tomar decisões éticas e viver de acordo com os padrões morais. Finalmente, ser maçom oferece um profundo senso de propósito e realização. A participação na maçonaria não é apenas sobre o que o indivíduo pode obter, mas também sobre o que ele pode contribuir. A dedicação ao serviço, o compromisso, o aprimoramento pessoal, a participação na rica tradição maçônica proporcionam um sentido de realização que é difícil de encontrar em outros lugares.
Dessa forma, a maçonaria oferece um caminho único de crescimento, serviço e comunidade. Seus membros desfrutam de uma rica experiência que combina tradição histórica, desenvolvimento pessoal e um forte compromisso com valores éticos e morais. Escreva nos comentários quais desses princípios e valores melhor te representam. Ao longo da história, muitos indivíduos admiráveis têm sido associados à maçonaria, uma fraternidade conhecida por seu compromisso com os princípios éticos, filantrópicos e de busca pelo conhecimento. Esses maçons famosos deixaram marcas indeléveis em várias esferas da sociedade, desde a política, a ciência, até as artes e a filosofia. Um desses exemplos mais emblemáticos é George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, cuja liderança e visão foram fundamentais na formação da nação americana. Sua filiação maçônica é frequentemente citada como influência em valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Da mesma forma, outros presidentes americanos como Franklin Roosevelt e Harry Truman também eram maçons, evidenciando a presença da maçonaria na política americana. Na Europa, um dos maçons mais conhecidos foi Churchill, o primeiro-ministro britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Seu papel decisivo no combate ao nazismo e na preservação da democracia é altamente reconhecido. Acredita-se que seus princípios maçônicos influenciaram sua liderança e determinação. No campo da ciência, Sir Isaac Newton, um dos mais influentes cientistas de todos os tempos, é outro exemplo. Embora a confirmação de sua filiação maçônica seja objeto de debate, a influência maçônica em seu pensamento é frequentemente discutida, especialmente no que se refere à sua busca pela verdade e harmonia no universo. Na literatura, encontramos figuras como Voltaire, um filósofo e escritor francês, cujas ideias iluministas foram cruciais para o desenvolvimento do pensamento moderno. Sua associação com a maçonaria refletiu-se em defesa da liberdade de expressão e tolerância religiosa. Outro nome importante é Amadeus Mozart, o compositor austríaco cujas obras-primas continuam a encantar o mundo. Sua filiação maçônica é vista como uma influência em algumas de suas composições, que contém elementos simbólicos e alegóricos ligados à fraternidade. Na América Latina, figuras como Simão Bolívar, o libertador de várias nações sul-americanas, são também associadas à maçonaria. Sua luta pela independência e pela unidade na América do Sul é vista como profundamente influenciada pelos ideais maçônicos de liberdade e igualdade. Esses exemplos ilustram a extensão da influência maçônica através da história em diferentes campos. Esses maçons famosos, cada um na sua maneira, incorporaram e difundiram os valores e ensinamentos da maçonaria, contribuindo significativamente para o avanço da sociedade em direção ao ideal de fraternidade, tolerância e busca pelo conhecimento. A maçonaria, por meio desses indivíduos, demonstrou ser não só uma sociedade de pensamento, mas uma força motriz, por trás de grandes mudanças e progressos na história humana. No Brasil, a maçonaria teve um papel significativo na história e na formação da nação. Vários brasileiros famosos e influentes sendo parte dessa fraternidade. Um dos mais destacados é José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido como Patriarca da Independência. Sua liderança e visão foram cruciais na luta pela independência do Brasil de Portugal. Como maçom, Bonifácio promoveu ideais de liberdade e igualdade que ecoaram nos fundamentos da nação brasileira. Outra figura emblemática é Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, cuja filiação maçônica influenciou sua abordagem na condução de campanhas militares
e na política, promovendo a paz e a unidade nacional. Rui Barbosa é um dos mais importantes juristas e políticos do Brasil e também foi maçom. Sua defesa dos direitos de liberdade de expressão, fundamentos maçônicos, são marcas de sua influência na sociedade brasileira. Esses maçons brasileiros famosos demonstram como os valores e ensinamentos maçônicos se entrelaçaram na história do Brasil, influenciando o curso de eventos importantes e moldando os ideais da nação. No entanto, apesar da riqueza de sua história e da profundidade de seus ensinamentos, a maçonaria permanece envolta em mistério para muitos. Esse véu de segredo, longe de ser um impedimento, parece apenas adicionar um fascínio à maçonaria, atraindo aqueles que buscam conhecimento, melhoramento pessoal e um sentido mais profundo de conexões e propósito. Assim, a maçonaria se mantém como um farol de sabedoria e um guia para aqueles que procuram iluminar suas vidas com virtude, compreensão e fraternidade. Apesar de sua aura de mistério e exclusividade, o coração da ordem é guiado por valores universais e atemporais. A maçonaria não é apenas uma instituição histórica, mas um convite contínuo ao crescimento pessoal, à busca pela verdade e ao exercício da fraternidade. Cada símbolo ritual e ensinamento ecoa a ressonância de uma sabedoria antiga, adaptada às necessidades contemporâneas de orientação moral e intelectual. Através dos séculos, a maçonaria tem moldado líderes inspirados nas mudanças e promovido um senso de comunidade global no cerne de suas práticas. E reside a convicção de que cada indivíduo possui o potencial para o aprimoramento e a transcendência. Assim, enquanto a maçonaria mantém suas tradições e símbolos, permanece aberta à evolução, refletindo a jornada eterna da humanidade em busca da luz, conhecimento e harmonia. Você quer saber mais sobre as pessoas ilustres que fizeram parte da maçonaria? Escreva nos comentários. Mais maçons. Assim eu saberei do seu interesse e farei novos vídeos falando mais sobre essas pessoas. E também deixe aqui nos comentários a sua sugestão para novos vídeos. Te convido a se inscrever no canal. Deixe o seu like para fortalecer nossa causa e ajudar o YouTube a divulgar o nosso conhecimento para mais mulheres. Um sororal abraço, te vejo no próximo vídeo.